Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata e neste vídeo nós vamos tratar de arcos côngruos e comprimento de circunferência. Vamos ver como que a gente faz para calcular aí o comprimento de arcos, bem legal. Então, nós vamos começar reconhecendo aí o que são arcos côngruos, vamos determinar a equação geral de arcos que sejam também côngruos e, por fim, calcular o comprimento de circunferência e de arcos. Você, aí na sua casa, já parou para pensar o que é uma circunferência trigonométrica? Você sabe quanto que mede uma circunferência trigonométrica e quais são as formas de falar sobre essa medida? E será que existe alguma forma de denotar esses ângulos, um sistema aí único para todo mundo? Como que é toda essa informação aí com relação à circunferência trigonométrica? Isso é para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente ver tudo aquilo que estamos vendo aí nesse vídeo. Então, dois arcos aqui são côngruos ou congruentes quando as suas medidas diferem em um múltiplo de 360 graus ou de 2π radianos. O que isso quer dizer? Que eles têm as mesmas extremidades. Começam em um ponto A na circunferência trigonométrica e finalizam-se num ponto B na mesma circunferência trigonométrica, não necessariamente tendo a mesma medida. Vejam aqui nessa figura que eu tenho indicado o ângulo de 45 graus e ao lado eu tenho um ângulo que dá uma volta de 360 graus e somo o ângulo de 45 graus, é um ângulo de 405 graus. Então, esse ângulo de 405 graus e o ângulo de 45 graus são ângulos, arcos, que são côngruos. Por quê? Porque eles têm o mesmo início e o mesmo final na circunferência trigonométrica. Então, aqui, de um modo geral, a gente pode escrever aí a expressão dos arcos côngruos fazendo um alfa graus mais K vezes 360. O que é esse K? K é um número inteiro que pode ser positivo ou negativo e que indica o número de voltas que esse arco dá na circunferência trigonométrica. Então, se a gente tem um arco lá que mede em graus, eu vou substituir na expressão por graus. Se eu tiver um arco que mede em radianos, eu vou substituir o 360 por 2π, que é a unidade de medida em radianos para ângulos, ok? Então, eu deixo aqui dois exemplos do que são arcos côngruos, o arco de 780 graus e o arco de 1140 graus. Por que eles são côngruos? O arco de 780 graus dá duas voltas na circunferência trigonométrica e cai sobre o ângulo de 60 graus. Já o ângulo de 1140 graus dá três voltas na circunferência trigonométrica e também recai sobre o ângulo de 60 graus. Então, ambos começam no zero e finalizam sobre o arco de 60 graus. Então, vamos lá para um exercício escrevendo a expressão geral dos arcos que são congruentes a 14π sobre 3 radianos e a 2650 graus. Uma dica, então, o ângulo que está em radianos, escreva-o em graus, substituindo o π por 180.
Vamos lá então, pessoal, para a resolução desses exercícios. Vamos começar pela letra A. Primeiro passo, então, escrever o ângulo que está em radianos em graus. Substituo o π por 180, efetuo a multiplicação e aí chegamos de que o ângulo de 14π sobre 3 radianos equivale ao ângulo de 840 graus. Feito isso, vamos para o próximo passo, que é calcular a primeira determinação desse ângulo. Como? Dividindo o ângulo de 840 por 360. Então, eu deixei aqui para vocês o que foi feito, tá? 840 foi dividido por 360 e o resultado foi 2. Lá na primeira determinação, eu tenho 120. Então, esta é a forma geral do arco côngruo ao arco de 840 graus. 2 vezes 360 graus mais 120 graus, ok? Então, essa é a letra A. Para realizar a letra B, deixei aqui para vocês indicada a divisão, tá? Então, sempre lembrando que é importante fazer essa divisão para poder descobrir quantas voltas esse arco dá na circunferência trigonométrica. Se você quiser falar de outra forma, quantas vezes o 360 graus cabe dentro desse ângulo, tá? Então, ele deu 7 voltas aqui na letra B e deixou como primeira determinação o ângulo de 130 graus. Na hora de escrever a expressão do arco côngruo, o 2.660 graus vai ser igual a 7 vezes, porque ele deu 7 voltas de 360 mais os 130 graus, que é a primeira determinação positiva, ok? Então, sempre vamos usar aí, para poder calcular a primeira determinação, a divisão do ângulo por 360 graus. Então, agora vamos dar continuidade comentando sobre o arco de uma circunferência. Para poder entender como é que a gente efetua o cálculo do comprimento dessa circunferência, nós vamos usar a definição de como a gente calcula o valor de π. Π é um número irracional, ou seja, uma dízima não periódica infinita. Não temos até hoje, né, todas as partes decimais, aí, todo o decimal desse número π, mas ele é obtido pela divisão da medida do comprimento da circunferência pelo diâmetro dessa mesma circunferência. Anota lá, faz uma estrelinha, o diâmetro é 2 vezes o raio de uma circunferência, ok? Então, comprimento dividido por 2 vezes o raio é o valor de π aproximado, lembra que ele é infinito, é uma dízima infinita, então nada se repete. Então, aqui eu tenho o diâmetro, que é 2 vezes o raio, o comprimento, e deixo aqui indicado para vocês, então, que o diâmetro é 2 vezes o raio. Conhecido, então, como que a gente calcula o π, a gente consegue facilmente isolar ali o comprimento para fazer o cálculo, né, do comprimento de uma circunferência inteira. Então, comprimento é π vezes o diâmetro eu sei que é 2 vezes o raio, então o comprimento vai ser 2 vezes o π vezes o raio. O comprimento do quê? O comprimento de uma circunferência inteira que tem 360 graus, ok? Então, aqui eu vou deixar para vocês o exercício 2, que pede qual é o comprimento do arco AOB. O que isso significa? É o arco que começa em A, passa por O e finaliza aqui em B. E mede 100 graus, né? Ele tem um ângulo de 100 graus, ele define um ângulo, esse arco define um ângulo que mede 100 graus e o raio da circunferência é 5 centímetros. Então, veja, uma dica que eu vou deixar para vocês. O comprimento de uma circunferência inteira, que é 360 graus, nós calculamos fazendo 2 vezes o π vezes o raio da circunferência. Agora, como é que eu faço para calcular um arco? Regra de 3. Não deixem de usar a informação que nós conhecemos do comprimento da circunferência inteira. Então, façam, a gente se vê daqui a pouquinho.
Vamos lá então, pessoal, aqui vejam um exercício que tem um enunciado com uma figura. E dessa figura, vocês anotam os dados que são fornecidos. Então, eu gosto sempre de deixar como dica, né, como que faz e que você anote aquilo que você tem, também aquilo que você quer. Se você consegue anotar o que você tem, você consegue visualizar como calcular o que se pede no exercício. Então, da figura eu tiro. Eu já sei, então, que o comprimento de uma circunferência é 2 vezes π vezes r para o ângulo de 360 graus, ou seja, para toda a circunferência. Eu sei que o raio dessa circunferência dada no exercício é de 5 centímetros e que também o ângulo do exercício, do arco, o ângulo definido nesse arco que vai de A até B, é de 100 graus. Então, agora eu vou usar as informações que eu tenho para calcular o comprimento do arco. Então, aqui eu coloquei o arco e o comprimento. Então, o arco de 360 graus, circunferência inteira, tem um comprimento de 2 vezes π vezes r. O arco de 100 graus tem um comprimento x, que é o que está pedindo no exercício, aquilo que a gente não tem. Então, eu vou multiplicar cruzado, tá? 360 vezes x é igual a 100 graus vezes 2 vezes π vezes r. O x é o que eu quero descobrir, então eu vou isolar. Vejam, eu substituí o π por 3,14, por isso que eu coloquei o símbolo de aproximado aqui. Então, quando você for substituir o π por 3,14, não use o sinal de igual, porque nós não temos o valor exato de π. Então, aqui o símbolo de igual passa a ser congruente, está quase lá, ele é aproximado, tá? Ele é um símbolo de aproximação. Então, fiz as multiplicações, dividi por 360 e cheguei de que o comprimento, vejam a notação que eu usei aqui, tá, gente? Notação é forma de escrita. O comprimento do arco, que vai de A, passa por O, tem centro em O, por isso tem o chapéuzinho no O e vai no B, é aproximadamente 8,72 centímetros. Os dados do exercício eu deixei ali do lado, que é para a gente não confundir, apesar de que vocês podem, né, voltar, rever, não tem problema, e é importante você tentar fazer aí também sozinho para poder praticar, poder adquirir essa prática e aprender bem certinho esse tipo de cálculo. Então, o que nós fizemos aqui? Nós calculamos o valor do comprimento somente de um arco. Por favor, não confundam com o comprimento da circunferência inteira, ok? Então, nessa aula nós vimos a expressão para arcos côngruos, que é dada pelo quê? Um arco em graus é igual a K vezes 360 mais um ângulo que seria a primeira determinação desse ângulo. Então, aquele alfa graus lá no finalzinho é a primeira determinação. O K é um número inteiro, que pode ser positivo ou negativo, e que indica o número de voltas que o ângulo dá na circunferência trigonométrica. E também vimos o cálculo do comprimento de arcos, que é dado por 2 vezes π vezes o r. Então, aqui a gente vai substituir o π por 3,14 e o r pelo raio da circunferência, ok? Então, eu espero que vocês continuem praticando, que vocês continuem estudando aí e não deixem de fazer os exercícios que são propostos tanto na aula como nas listas de exercícios. E a gente se vê no próximo vídeo.